Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal Vamos de Vasco, porque o Vasco perdeu ontem de 1-0 e parece que perdeu foi de 3, 4, 5-0, porque a mídia está eufórica, filho. A mídia hoje, a Globo, né, vamos assim dizer, vamos ser transparentes, porque eu não vou ficar aqui também de mimimi não, então vamos ser sinceros. A Globo, né, hoje, né, ontem também, estava eufórica, os narradores, os comentaristas, todo mundo muito eufórico. Você vê uma narração, né, muito equilibrada, né, imparcial, né, para não dizer o contrário, né. E no finalzinho lá do segundo tempo, né, quando acabou o jogo, o repórter foi fazer uma entrevista com o Bruno Henrique. E, cara, pasme, né? O repórter foi com uma empolgação, filho, para poder fazer a pergunta ao Bruno Henrique, que, meu Deus do céu, ele já começou dessa forma, né? Então, Bruno Henrique, né? O Flamengo estava com o sub-20, né? Passando por um problema no Campeonato Carioca. Aí vocês vieram com a cavalaria, com o pelotão e tudo está resolvido. Meu Deus! Né? Uma goleada em cima do gigante Vasco da Gama. Porra, parecia isso, irmão. Os caras estavam empolgadíssimos ontem. Vocês dominaram o Vasco da Gama. O Vasco não fez nada. Nada. O Vasco não criou. Não teve chute gol. Nada, nada. Pô, legal, cara. Maneiro. Mas vamos lá. Vamos fazer uma análise agora, fria, né? Eu assisti muitos canais para vir poder falar. Já falei isso para vocês, galera. Então, sem muita delonga, vamos lá. O que acontece? O Vasco ontem jogou? Não. O Vasco não jogou. O Vasco ontem realmente foi, né, zero à esquerda, vamos assim dizer. Não fez nada, não criou nada. Os 11 dentro de campo não fizeram nada. Contrapartida, vamos falar a respeito do Flamengo agora. O Flamengo jogou, foi melhor, pô. O Flamengo hoje tem dois times, né, à frente do Vasco da Gama. O Flamengo tem dois times. O Flamengo tem um banco de reserva qualificado, né, vamos assim dizer, de luxo, né, que entra, sai, fulano. Isso tá nítido. E aí você vê os comentaristas, né, o narrador falando, nossa, vai entrar fulano, nossa, entra agora ciclano, ou seja, uma emoção, né, de ver o Flamengo fazendo as substituições do Flamengo, né, diferente quando o Vasco, né, tá bem dentro de campo, tá jogando bem. Não, o Vasco hoje, né, se encontra hoje mais não sei o que, tá aí um time equilibrado, não sei o que, é aquela coisa bem, né, tranquila. E quando se trata do Flamengo, mas até então tá tranquilo, gente. Vou repetir mais uma vez o que eu costumo repetir. Eu não esquento a cabeça de que hoje a Globo, ela é flamenguista, né? O que antigamente me irritava era quando a Globo negava isso, né? Os torcedores do Flamengo negavam, falavam, é maluco? Como a Globo é flamenguista? Não viu o que a Globo fez com o Flamengo? Não viu como a Globo persegue o Flamengo? E hoje, com o advento da internet, a gente sabe que tudo isso é mentira e tudo isso caiu por terra, né? Então você vê aí a situação. Você sabe que a Globo hoje, eles só contratam hoje flamenguista, jornalista, repórter, tudo flamenguista. A Fla Express, né, que falam, né, Fla Press, a tal da Fla Press, existe a Fla Press, né? O André Rizek já falou que existe a Fla Press. Vou deixar aí para vocês verem, para não ficar só na minha palavra. Vamos começar já. Vou já começar solando, galera. Vem comigo que hoje esse vídeo tá maneiro. Hoje o vídeo tá maneiro. Assiste aí. E a primeira coisa que eu percebo é que, cara, o Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara. Guanabara é do Mengão! E outros clubes ganham e são zoados. O Vasco vai jogar com o Real Madrid. A manchete é vice de novo, olha lá. O Flamengo perde do Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, pera aí, calma. Enfrentamos de igual para igual. A coisa não bate. Então, assim, eu acho que criou-se Isso na imprensa. Na imprensa. É. Ronaldinho jogando no Flamengo. Ronaldinho espirrava, Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora, maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então, a Fla Press, é Fla Press, né? A Fla Press existe. E não tem mais como o torcedor flamenguista falar que não, a gente não é ajudado, não tem nada a ver, não sei o quê. Hoje eu posso dizer que a Globo, ela não é imparcial.
ela não, a Globo, cara, ela não narra com imparcialidade, ela não faz uma entrevista, né? Ela não faz as perguntas com imparcialidade. Não existe, gente. A Globo, ela não tem imparcialidade. O que que acontece? A Globo, ela favorece, né, um lado, ela tem assim uma expressão, né, uma preferência, que é o Flamengo, né? Ela escolhe um lado, que é o Flamengo. Então, o que significa imparcialidade? Parcialidade é isso aqui, galera, ó. Ela não tem lado, não favorece ninguém, não expressa uma preferência e não escolhe um lado. Tudo isso aqui a Globo faz e faz a favor do Flamengo. Tá, beleza. Vamos dar continuidade, galera. Vamos falar a respeito do campeonato, então, carioca, onde o Flamengo ganha 10 milhões para poder jogar o campeonato carioca. Vasco, Fluminense e Botafogo ganham 6,6 milhões para poder jogar esse campeonato medíocre. Vamos lá em São Paulo agora. Em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo ganham 35 milhões cada para poder jogar o Paulistão. 35 milhões cada para jogar o Paulistão. Aonde, no Rio de Janeiro, para jogar o Cariocão, né? O Flamengo ganha 10 milhões, Vasco, Fluminense e Botafogo 6,6 milhões. Então você já vê que não existe imparcialidade no meio do campeonato também. Existe um privilégio. E o Flamengo é o privilegiado da vez. Tanto pela Globo, tanto pela FERJ, tanto pela CBF, em qualquer situação. E aí, o que fazer? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O que acontece é que o torcedor flamenguista, ele tem um problema muito grande, que quando é favorável a eles, eles se calam. Quando é contra eles gritam, eles choram. E aí, vamos entender agora a situação aqui, ó. O campeonato do cinismo, né? Vamos assim dizer, a torcida. Vamos botar a torcida do cinismo. Vou deixar por André Rizek também, né? Explicar mais ou menos o que é o cinismo, o que é uma hipocrisia. É o que a torcida do Flamengo ela é hoje. Quando, né? Em 2025, quando o Palmeiras estava à frente do campeonato, eu lá na academia malhando na minha, puxando os ferros, maneiro. Aí vinha um com a camisa do Flamengo. Porra, sistema tá contra a gente. Sistema tá nos perseguindo. Viu o que fizeram? Que arbitragem lixo. Beleza. Quando o Flamengo passou à frente, acabou, filho, a perseguição. Acabou a arbitragem lixo. Não se fala mais de arbitragem. Ou seja, quando a arbitragem começou a ajudar eles, acabou. O sistema... Que sistema? Tá maluco? Não existe sistema não, pô. Tá louco. E aí, assiste aí o que o André Rizek vai falar. Foi a vitória do cinismo. Por que a vitória do cinismo? Vitória do cinismo, essa quero ver, André Rizek. Os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros e supostos erros também a favor do Palmeiras, nossa, o campeonato está manchado, hoje estão dando risada do pênalti que não foi marcado. E foi pênalti. Talvez tenha até uma linha mais tênue do que a maioria dos colegas, porque eu entendo que em outras ligas, como a inglesa, por exemplo, aquele lance poderia passar despercebido, porque é o padrão da arbitragem inglesa, né? No padrão da arbitragem brasileira, que é uma linha mais intervencionista, de ficar procurando coisinha no VAR, aquilo é pênalti. E os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros a favor do Palmeiras, dizendo que o campeonato estava manchado, hoje estão dando risada. Alguns publicamente e outros internamente, cinicamente. E o Felipe, me decepcionei com o Felipe ontem, porque eu sempre gostei de ver o Felipe como um ser diferente desse ambiente tão cínico do futebol brasileiro, mas ontem ele demonstrou que ele é igualzinho ao Abel Ferreira nesse sentido. Quando erram a favor do meu time, eu abraço o mesmo. Quando erram contra, eu falo. E aí, estava claro para mim, diante de tanta pressão que acontece durante a semana e tanto comentário, tanto zum, que pro juiz dar um pênalti a favor do Palmeiras com 2 minutos de jogo, tinha que ser fratura exposta. O jogo foi maravilhoso, bem jogado, é delicioso ver o Pedro e o Arrascaeta jogarem. Mas o pós-jogo e o pré-jogo, eles são a vitória do cinismo aqui no futebol. Eles são chatos. E vai continuar. Vai continuar. Eu também tenho essa impressão que pro árbitro dar aquele pênalti bem no início pro Palmeiras, depois da semana que foi, né? Teria que ser muito pênalti. Até
até o Wilton Pereira Sampaio acaba adotando um estilo de deixar mais o jogo andar, né? Ele que é um árbitro que para muito o jogo nessas faltinhas, mas o que o Rizek fala aqui, ele fala do cinismo, ele não tá reclamando do jogo, do Flamengo, da vitória do Flamengo. Tá falando que é a vitória dessa galera que fala uma coisa e depois acaba sendo hipócrita quando acontece pro seu lado, né? Eu acho que ele ataca ali dirigentes, ataca redes sociais e também o Felipe Luiz, que fala que tem alguém que não pode reclamar é o Palmeiras na entrevista coletiva dele. E você, diz pra mim, o que você achou dessa fala do Rizek? Concorda com ele ou exagerou? Então é isso aí, galera. O campeonato do cinismo, a torcida do cinismo. Então é desse jeito aí. Agora vamos lá falar agora da mídia tendenciosa. Assiste aí também a respeito da mídia tendenciosa, galera. Os narradores são muito tendenciosos pro Flamengo, sempre. Alguns conscientemente, outros até inconscientemente. Quando eu comecei a narrar no Prime Video, eu tava com o Cazé. Então o Cazé era o comentarista e eu era o narrador. Até que chegou um jogo do Flamengo. Era Flamengo e Altos do Piauí. No alto da ingenuidade do jovem Laifinho, eu narrei o jogo de forma equilibrada. Mal sabia eu que a torcida do Flamengo não tá acostumada com uma narração equilibrada. Mas na minha cabeça, ingênuo, se um morador de Altos do Piauí assinou o Prime Video pra assistir o jogo porque não pôde ir pro estádio e tá lotado, eu tenho obrigação de saber quem são os caras do time. Eu tenho obrigação de saber a história do time. Então, e os caras meteram um gol de bicicleta naquele jogo. Colocar emoção no gol. Do Flamengo, que isso? Olha o gol do Marcos! De bicicleta! Gol! Inacreditável! Um golaço de bicicleta os caras meteram. E eu tenho obrigação de contar o drama do jogo, também um pouco do ponto de vista deles. Mas a minha narração foi equilibrada, eu acho. Rapaz, quando eu saí do ar, foi uma carnificina. É, filho, então você vê que a mídia tendenciosa existe, filho. Eu não vou ficar falando as coisas aqui e não vou provar, porque eu vou provar. Agora, vamos falar a respeito da arbitragem também hoje, como a arbitragem se encontra. Vou deixar com a palavra do professor, o Fernando Diniz, falando sobre a arbitragem. Mas falando da expulsão, não sei se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu não consigo, eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque lance para expulsão, mas esse muito menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim às vezes, que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, mas não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando dava o gol ao Dadinho do Belli, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Então é isso aí, galera. O Fernando Diniz só errou numa situaçãozinha que eu acho que ele errou. Quando ele diz que lance como esses não vai mais acontecer no decorrer dos campeonatos. Eu vou poder te afirmar que sim, que vai acontecer quando for a favor do Flamengo. Porque quando for o contrário, realmente não vai acontecer, filho. Esquece. Contra o Flamengo, esses lances jamais vão acontecer. Quando o jogador do Flamengo pisar no calcanhar de alguém, pisar na panturrilha, chutar, esquece, irmão, esquece isso. Não vai ser falta, não é amarelo, vermelho, nunca. Agora, contra os outros times, sim, isso aí vai acontecer. Agora, olha aí as arbitragens, filho, olha os erros de arbitragem, olha quando eles gritaram lá, ó, no grito não, né? Em 2025, no grito não. Olha aí, ó. Rapaz, você acredita que nessa época aqui, eu não lembro de nenhuma campanha no grito não. Eu não lembro desse chilique dos influenciadores flamenguistas. Eu não lembro de nada disso. Será que minha memória tá curta ou é muita hipocrisia mesmo, hein? Olha aqui, acho que esse daqui foi quarta de final, oitava de final de Copa do Brasil 2023, né? Gabigol chuta o jogador do Atlético Paranaense na frente do árbitro. E olha essa entrada do Arrascaeta. Olha essa entrada do Arrascaeta. Olha isso. Essa entrada do Arrascaeta. Você lembra de algum influenciador flamenguista dando chilique na internet? Você lembra de alguém pedindo expulsão do Arrascaeta? Você lembra de algum vídeo de algum influenciador flamenguista falando que isso é um absurdo? Não lembro, né? É o que o Abel falou mesmo.
É a tal da boa e velha hipocrisia. É a primeira vez que eu vejo a mídia convencional falando isso aí. O Godoy foi pica aí, foi pica. Ninguém teve coragem ainda de falar aí da Band, da Globo e etc e etc. Essa é a realidade, rapaziada. Escuta. Você viu o que aconteceu com o Abel, a hora que ele errou contra o Flamengo? Ele foi suspenso. Você viu o que aconteceu com o Wilton Sampaio a hora que ele errou a favor do Flamengo? Nada. Ele apitou com vitória. É uma mensagem administrativa pra você. Eu não preciso pedir pra você ajudar. Não, já tá aí. Eu só mostro pra você o que vai acontecer com você. Se você errar. Olha esse lance aqui no Maracanã. Olha só. Era pra expulsão do jogador do Flamengo. A CBF é verde, né, meus amigos? Repara só, ó. Nossa, deixou as travas da chuteira encher, nem acertou a bola. Era pra expulsão. Ó. Então é isso aí, galera. A respeito, né, do pós-jogo que eu falei pra vocês, é esse pós-jogo que eu trouxe pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí do que eu trouxe. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, espalha esse vídeo aí pra galera aí, né? E é aquilo, galera, não adianta discutir com o flamenguista que eles não aceitam esse tipo de argumento. Na maioria das vezes eles vão falar pra vocês, ah, pode chorar, chora mais, é isso aí, a gente é chorão, né? No momento em que, né, a gente somos roubados, né? Somos vilipendiados, né? Nós estamos chorando porque nós estamos sendo roubados. E quando se trata deles, quando eles são roubados assim, né? Quando eles acham que estão sendo roubados, né? Que o sistema é contra eles, porra, mano. Aí vem um monte de influência, todo mundo, não grito não, assim não vai ser, desse jeito não, e estão roubando a gente, o sistema é foda, e que papapá. Meu irmão, é o cinismo, isso se chama hipocrisia, cinismo, é a torcida do cinismo, é a torcida da hipocrisia. Quando é favorável a nós, ó, silêncio. Quando é contra nós, a gente grita, a gente chora, a gente esperneia. E é isso aí, filho. Não tem o que fazer. Então, hoje, para jogar contra o Flamengo, a equipe ela tem que ter 2 times qualificados, entrar em campo e fazer uma bela partida perfeita, sem nenhum erro, porque se errar, a arbitragem entra em ação, a Globo entra em ação, a CBF, a FERJ, falta quase todo mundo entrar dentro de campo, parceiro. Como a gente já sabe, né? Se errar contra o Flamengo, fica de molho. Errou a favor do Flamengo, continua apitando. Então é desse jeito aí. Tamo junto. Saudações vascaína. Até o próximo conteúdo. Valeu.